Olá! Já pararam para pensar na jornada incrível de um produto até chegar na nossa casa? Do café que a gente toma de manhã até o celular que está na mão, o comércio internacional é o que move o mundo. Hoje, a gente vai desvendar como essa grande engrenagem funciona com um olhar especial aqui para o Brasil. Para começar, vamos focar nessa pergunta aqui, a jornada de um produto, sabe? Desde a fábrica até a prateleira de uma loja do outro lado do planeta. É uma verdadeira coreografia. Envolve navios, aviões, um monte de documentos e, claro, transações financeiras. Vamos seguir essa trilha passo a passo. Certo. Antes de a gente pensar na economia do país como um todo, tudo começa com uma única empresa que resolve vender seus produtos para fora. É esse o ponto de partida de tudo, a exportação. Então, a forma mais direta de fazer isso é quando a própria empresa assume as rédeas de tudo. Ela mesma negocia, fecha os contratos, cuida da logística. Isso dá um controle total, claro, mas exige um conhecimento bem profundo do mercado internacional. Para ficar mais claro, vamos imaginar um fabricante de móveis aqui do Brasil vendendo direto para uma loja de departamentos na Alemanha. A empresa brasileira cuida de absolutamente tudo, da negociação até o transporte. Ela tem controle total. Mas olha, precisa entender direitinho as regras do mercado alemão para não ter dor de cabeça. Mas e se a empresa não tem essa estrutura toda, ou esse conhecimento? Bom, aí entra a exportação indireta. A empresa simplesmente vende o produto dela para um intermediário aqui no Brasil mesmo, um especialista, tipo uma trading company. E essa trading company cuida de toda a burocracia para levar o produto para o exterior. Pensa numa pequena confecção de roupas, por exemplo. Em vez de quebrar a cabeça com legislação internacional, ela vende sua produção para uma trading company e deixa essa parte complexa na mão de quem entende do assunto. Assim, a fábrica foca no que ela faz de melhor, que é produzir roupa de qualidade. Faz todo sentido, né? Beleza, já vimos como o Brasil vende seus produtos para o mundo, mas o comércio é sempre uma via de mão dupla, certo? Agora vamos virar a moeda e entender o outro lado da história, a importação. Ou seja, como funciona para trazer produtos de fora para cá. E assim como na exportação, existe a importação direta. A lógica é exatamente a mesma. A empresa brasileira negocia, compra e organiza todo o processo para trazer um produto de outro país, assumindo todos os riscos e as responsabilidades da operação. Um exemplo clássico disso. Uma indústria de eletrônicos aqui no Brasil que compra componentes direto de um fabricante na China. Ela é responsável por tudo, desde negociar o preço até a parte mais complexa, que é a liberação na nossa alfândega. E isso envolve pagar vários impostos, como o imposto de importação, o IPI, PIS, COFINS, a lista é grande. Ok, até agora a gente falou das empresas, individualmente. Mas e quando a gente junta todas essas exportações e importações? Qual o impacto disso na economia do país inteiro? Vamos dar um zoom out e olhar o quadro geral. O principal termômetro para medir isso é a famosa balança comercial. A conta é bem simples, na verdade. É o total que o país vendeu para o mundo, menos o total que ele comprou do mundo. E o resultado dessa continha diz muito sobre a saúde da nossa economia. Basicamente, existem três cenários. Quando a gente exporta mais do que importa, temos um superávit. E isso geralmente é visto como um sinal positivo. Agora, se a gente importa mais do que exporta, o resultado é um déficit. E claro, pode haver o equilíbrio quando os valores de exportação e importação ficam ali bem próximos um do outro. E aí vem a pergunta, o que o Brasil mais vende para o mundo? Bom, esse gráfico mostra o peso das nossas commodities. Olha só, no mês recente, por exemplo, só de soja foram mais de 6 bilhões de dólares. Depois vem o minério de ferro e o petróleo. Isso deixa bem claro a dependência enorme da nossa balança comercial no agronegócio e na mineração. Mas tem uma peça-chave que conecta tudo isso, que influencia todos esses números. A taxa de câmbio. É ela que define quanto o nosso real vale em relação ao dólar, por exemplo. E essa variação afeta diretamente o preço de absolutamente tudo que a gente compra e vende no mercado internacional. A dinâmica é como uma gangorra, olha só. Com o real mais forte, mais valorizado, fica mais barato importar, mas os nossos produtos ficam mais caros lá fora. Agora, com o real mais fraco, o oposto acontece. Exportar se torna um ótimo negócio, mas trazer coisas de fora fica bem mais caro. É essa gangorra que muitas vezes decide se a balança vai ter superávit ou déficit. Só que todas essas regras e taxas, elas não surgem do nada. Elas são guiadas por diferentes visões sobre qual deveria ser o papel do país na economia global. Vamos entender as duas principais ideias que estão sempre em debate: o liberalismo e o protecionismo. De um lado, tem o liberalismo, que prega mercados mais abertos, menos barreiras comerciais e a livre concorrência. Do outro, tem o protecionismo,
que busca proteger a indústria local usando ferramentas como tarifas mais altas e cotas para dificultar a entrada de produtos estrangeiros. E o Brasil, ao longo da história, já oscilou bastante entre essas duas visões. Nos anos 90, por exemplo, o país viveu uma forte onda de abertura econômica, com privatizações importantes e uma redução geral das barreiras. Em outros momentos, já adotou medidas mais protecionistas para tentar fortalecer a indústria nacional. Esse debate sobre qual é o melhor caminho, aliás, continua quente até hoje. Ok, chega de teoria, vamos para a prática. Como que o Brasil, na vida real, organiza e controla todo esse fluxo gigantesco de mercadorias entrando e saindo? A resposta está em uma plataforma digital que centraliza tudo. O nome dessa plataforma é Syscomex. Ele foi criado lá em 1997 e, olha, revolucionou o comércio exterior brasileiro. Ele basicamente substituiu pilhas e pilhas de papel por um sistema único e integrado. Nele, todos os órgãos do governo, da Receita Federal ao Banco Central, conversam e analisam as operações em um só lugar. É um grande avanço. O Syscomex ajuda a organizar a enorme complexidade de uma exportação. Pensa bem, uma única operação envolve negociar contratos com regras internacionais, preparar uma série de documentos oficiais, conseguir a liberação da alfândega, contratar o transporte e, finalmente, fazer a operação de câmbio para receber o dinheiro. É muita coisa. Então, aqui vem o ponto crucial. Para uma empresa sequer conseguir começar a usar o Syscomex, ela precisa de uma, digamos, chave de acesso. Essa chave se chama habilitação radar. É um credenciamento obrigatório da Receita Federal. Sem o radar, simplesmente não tem como fazer comércio exterior no Brasil. E esse acesso não é igual para todo mundo, não. A habilitação radar tem diferentes níveis que são baseados na capacidade financeira da empresa. Isso quer dizer que um microempreendedor individual, o MEI, tem um limite de importação de $50 mil por semestre, enquanto as grandes corporações podem ter um radar ilimitado. É um sistema escalonado, feito para se adequar ao tamanho de cada negócio. E tudo isso nos leva a uma questão final para a gente refletir. O Brasil é, sem dúvida, uma potência em commodities, mas, ao mesmo tempo, busca se destacar com produtos de maior valor agregado, com mais tecnologia e inovação. A forma como o país vai equilibrar essas duas forças é o que vai definir seu verdadeiro papel no cenário global nos próximos anos. Uma reflexão, entanto, para o nosso futuro.